Muito bom, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui reunida com vocês para juntos fazermos um estudo do curso básico de Espiritismo, primeiro ano da Federação Espírita. Né? Hoje nós estaremos para a nossa sexta aula. Tempo passa, né, gente? São 24 aulas, nós já estamos na sexta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Muito bem. Eu tô no layout. Então, está compartilhado aí que vocês estão vendo, né? A tela cheia? Sim, né? Então, nós temos aqui na nossa sexta aula a parte A, que é origem e natureza dos espíritos. A parte B, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. A parte C, meu reino não é desse mundo. E na parte B, o nosso questionário de fixação e a frase reflexiva, que hoje, ao final da aula, nós veremos a da quinta aula passada, né, as atividades da quinta aula. Então, aqui na parte A, origem e natureza dos espíritos. Nós temos aqui essa imagem representando o homem e a energia acoplada a ele, né, que seria simbolizando o espírito, simbolizando a aura, e assim sucessivamente. Então, aqui, origem. Da mesma forma que o corpo é a individualização do princípio material, o espírito é a individualização do princípio inteligente. E é por isso que Allan Kardec emprega a palavra espírito para designar as individualidades extracorpóreas e não mais espírito, o elemento inteligente do universo. Então, nós vimos nas outras aulas, né, a questão da matéria que se inicia com as alterações que vai sofrendo aí o nosso fluido universal. E que o princípio inteligente é, na verdade, um espírito. Para fazer essa designação, nós vimos aqui que Kardec coloca espírito com letra maiúscula, quando quer se referir ao espírito propriamente dito, né, individualidade extracorpórea, e espírito com letra minúscula, quando vai se referir ao elemento inteligente do universo. Os espíritos, no caso, as individualidades extracorpóreas, né, com letra maiúscula, são criados todos iguais, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de evolução. Porque, sendo Deus justo e misericordioso, jamais poderia criar seus filhos em desigualdade de condições. Tiveram, pois, princípio, uma vez que foram criados, não podendo, assim, ter existido como Deus de toda a eternidade. Mas, como e quando foram criados, não há como saber. Importa, assim, saber que, sendo Deus eterno, tem criado sempre, o trabalho da criação não cessa nunca. Assim, há espíritos em infinitos graus evolutivos na sua longa jornada espiritual, desde os mais simples, ora passando pelos estágios inferiores da escala evolutiva dos seres viventes, ora adentrando o nível dos seres conscientes e responsáveis, ora atingindo níveis espirituais mais elevados, para finalmente atingir o objetivo pelo qual foram criados, a perfectibilidade. Então, nós vimos aqui, e isso é algo que nós, inclusive, verificamos no nosso curso anterior, o preparatório, esse conhecimento de que os espíritos foram criados totalmente simples e ignorantes, porém, na sua centelha divina, né, que é o princípio de Deus que nos conecta um ao outro, existe
tudo o que é necessário para que um dia ele se torne espírito puro. Então, essa é uma conquista individual. Nós temos tudo isso latente, mas que vai aflorando à medida que nós vamos experienciando, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio e crescendo em espiritualidade e moralidade. Então, é um processo lento, né, como dá para perceber, e que é gradativo. A evolução não dá saltos. Mas, indefinidamente, independente do estágio que nos encontremos hoje, de um espírito que esteja no início da sua jornada no mundo primitivo, todos nós, um dia, chegaremos lá. Mesmo aquele que estará, nesse momento, envolvido com brutalidade, animalidade, maldade, todas essas questões que a gente pode conseguir colocar como adjetivo no sentido negativo, propriamente dito, ainda assim, esse irmão também um dia se tornará um espírito puro. Então, essa é a origem dos espíritos. Natureza. Os espíritos são definidos na codificação como sendo os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, estendendo-se por espíritos os seres extracorpóreos que se encontram no plano espiritual, adequado ao seu estado evolutivo. São obras de Deus, assim como um quadro é obra do pintor que executou. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, chamamos a sua filha sua criação. Consequentemente, os homens também são filhos de Deus, pois são a sua criação. Falta ao homem termos de comparação para definir a natureza dos espíritos. Não se pode dizer que são imateriais. O mais certo será dizer que são incorpóreos. Portanto, o homem é incapaz de compreender a essência dos seres espirituais e somente por um grande esforço pode defini-los. Uma vez criado, os espíritos têm diante de si a eternidade. Este fato contraria a corrente materialista, segundo a qual o corpo e a alma desaparecem com a morte. E isso porque lhe é difícil conceber como uma coisa que teve começo não tenha fim. Então, nós vemos aqui que, por definição, na codificação, os espíritos são seres inteligentes, nós sabemos, né, dotado do princípio inteligente, seres inteligentes da criação que povoam o universo como um todo, fora do mundo material, ou seja, enquanto não estão numa experiência reencarnatória, eles povoam todos os espaços, mas de uma forma meio que à parte da matéria, assim como nós a conhecemos. Dando então aqui continuidade, acho que no próximo slide já é a parte B. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida com relação à parte A que queira fazer uma pergunta. Né? Então, vamos à parte B. Mundo normal, primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. Aí nós temos essa imagem, simbolizando aqui o espírito como uma flama, né? O perispírito como um desdobramento dessa flama mesclado com a aparência do corpo material. E assim nós temos essa junção do corpo físico, do espírito e do perispírito que promove a ligação entre ambos. E aí, dando continuidade. O mundo dos espíritos constitui um mundo à parte, completamente independente do mundo corpóreo.
É o verdadeiro mundo, porque é permanente, eterno e sobrevive a tudo. Enquanto o mundo corpóreo se renova continuamente através das reencarnações, com o sucessivo nascimento dos corpos de vida efêmera, o mundo espiritual é permanente, pois os seres que o habitam conservam a sua individualidade por toda a eternidade. Então, nós vemos aquilo que nós costumamos ouvir e dizer, né? Que a vida espiritual é a verdadeira vida. E aqui mesmo se traça um comparativo que é realmente aquilo que mais nos toca, né? A questão da precariedade da vida física. Nós nascemos e já vamos caminhando a cada dia para um desenlace, independente de ter daqui 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos, não importa. Um dia todos nós iremos perecer, essa nossa forma física. E o nosso espírito, junto com o perispírito, que é aquele duplo que não abandona jamais o espírito, irá ser atraído para os locais de acordo com sua afinidade no plano espiritual, que seria o que chamamos aí de quarta dimensão. E ali experienciar a vida de uma forma diferente. Todo aquele período de adaptação, até porque para se recobrar da memória e de todas as coisas que deixou-se por lá nesse intervalo de tempo em que somos privados da nossa lembrança, leva um certo tempo. Mas lá, à medida que vamos crescendo, evoluindo, nós vamos tomando consciência cada vez mais de todos esses processos que nós já passamos. Nós vamos também aprendendo, porque existe uma estrutura para que possamos também estudar, exercitar as nossas atividades, então também se cresce muito lá. Mas sem a precariedade da vida física, né? Porque não só como espírito somos eternos, não morremos, mas também conservamos a nossa individualidade e as nossas lembranças de tudo aquilo que nós vivemos, né? Então, eu quero crer que esse diferencial deva ser algo que deve nos trazer muito conforto no coração. Você saber que as pessoas com quem você se relaciona, as atividades que você faz, não tem essas surpresas e essas brevidades que nós encontramos aqui na vida material. Continuando, o mundo dos espíritos é o mundo das inteligências incorpóreas. Nós vimos na parte A que essa seria uma boa denominação, né, para o espírito no mundo espiritual. Inteligências incorpóreas. Uma vez que, ocorrendo a morte dos corpos, pelas enfermidades, pelos acidentes, pelas guerras, pelos fenômenos da natureza e pelos desgastes físicos, os espíritos retornam à sua verdadeira pátria, onde continuam evoluindo para atingirem seu objetivo. O mundo espiritual poderia existir sem o mundo corpóreo, mas há necessidade de ambos para que um reaja sobre o outro. Deus, em sua infinita sabedoria, criou-os para que o mundo terreno seja o educandário dos espíritos, a fim de que possam conquistar e aperfeiçoar as virtudes que os tornarão seres perfectíveis. Ou seja, a nossa experiência na matéria nos auxilia em muito o nosso progresso, né? Porque com a bênção do esquecimento do passado, nós temos aquela oportunidade que já sabemos de reviver relacionamentos sem o peso, muitas vezes, da ira, da mágoa, da revolta, de nós podermos tocar a nossa própria vida como se ela iniciasse ali do zero, sem sentirmos tanta culpa e sem termos a consciência de todos os erros que nos trouxeram para mais essa experiência reencarnatória. Então, o esquecimento do passado, se analisado por esses aspectos, realmente é um grande lenitivo. E a gente sempre nutre uma curiosidade, né, com relação ao que fomos, mas Deus é sábio e faz aquilo que realmente é bom para nós. Os espíritos não habitam um lugar circunscrito no universo.
Então, eles não estão circunscritos a um lugar como nós estamos aqui, encarnados no planeta Terra, pois estão por toda parte. Não estão encerrados no céu ou no inferno, conforme ensinam as várias religiões. Eles habitam todo o universo, locomovendo-se com incrível velocidade, e estão ao lado dos seres encarnados, sem que estes o percebam. Entretanto, existem regiões que são interditadas aos espíritos menos evoluídos. Então, nós vimos nessa parte que nós temos esse intercâmbio energético aí com os seres extracorpóreos, que são os espíritos, que eles não têm um lugar circunscrito, que eles estão entre nós, no meio de nós, e que nós somos muito mais influenciados por eles do que nós possamos imaginar. Daí é que vem aquele alerta que nós sempre fazemos, no sentido de cultivarmos bons pensamentos, termos uma frequência vibratória boa, trabalharmos na nossa reforma íntima, buscarmos ser pessoas melhores, buscar o autoconhecimento, fazer a prática do bem, para que se afinizem conosco muito mais espíritos de elevação moral maior do que a nossa e vêm em nossos auxílios, ou aqueles que se afinizam com esses sentimentos bons que estamos cultivando também e nos auxiliem na execução das nossas tarefas, porque eles também, de certa forma, cresçam juntos. E assim nós vamos nos blindando de acesso de espíritos menos esclarecidos, que se aproximam de nós, muitas vezes por afinidade ou por algum desafeto. Mas isso também faz parte do nosso processo evolutivo. Só que à medida que nós vamos desenvolvendo os conhecimentos, como estamos fazendo neste momento, nós temos condições de viver melhor, de viver com maior leveza e de tornar esse intercâmbio entre esses espíritos, seres extracorpóreos e nós, aqui encarnados, uma forma mais branda, né? Onde a gente possa contribuir também com o nosso exemplo, com a nossa evangelização, com as nossas boas ações, para que eles possam se engajar em coisas semelhantes e que a convivência com eles, tendo esse critério, essa afinidade, nos poupe também de outras influências, né, dos nossos irmãos menos esclarecidos. Então, aqui, continuando. Eu não me lembro mais onde eu parei, não sei se eu já li O Mundo dos Espíritos. Já li. Depois aqui. Os espíritos não habitam em um lugar circunscrito, também já foi. Eu já tinha passado, inclusive, por outro slide, voltei àquele para complementar a explanação. Então, aqui, forma e ubiquidade dos espíritos. Então, vamos à forma. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, esclarece, com base no ensino dos benfeitores espirituais, que o espírito puro não possui forma limitada e constante aos olhos dos encarnados, mas tem para os demais. Pode-se afirmar, por analogia, que o espírito puro é uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, a gente sabe que o nosso corpo material, aqui o nosso corpo físico, é um corpo muito denso, muito pesado. E que o nosso perispírito, ele é confeccionado do fluido cósmico universal de acordo com o mundo que habitaremos, que aqui no caso é o planeta Terra, e com relação também ao nosso processo evolutivo. Então, encarnados com corpo denso, obviamente o nosso perispírito também é denso. À medida que nós vamos crescendo moral e espiritualmente, o perispírito ele vai se tornando mais sutil, mais rarefeito. E é por isso que vemos aqui que os espíritos puros, eles são um clarão, uma centelha divina, porque durante todo o processo de crescimento, eles foram se tornando mais densos e assim sucessivamente até chegar nessa centelha pura e simples, dessa flama, em algo que supostamente não teria uma forma
tal qual a forma que nós aqui encarnados conhecemos. Então, quanto mais elevado o espírito, mais sutil a sua apresentação, mais etéreo é o seu perispírito. Ubiquidade. Ubiquidade é a faculdade de estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Os espíritos não possuem o dom da ubiquidade, no sentido absoluto, pois para isso teriam de dividir-se, possibilitando cada uma de suas partes estar em lugares diferentes simultaneamente. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Então, nós vimos aqui que o espírito ele não tem essa capacidade de estar ao mesmo tempo em vários lugares, mas devido à velocidade da sua locomoção e da sua irradiação, ele tem um alcance muito maior do que o nosso, né? Deduz-se, então, que cada espírito é uma unidade indivisível que pode lançar seus pensamentos para diversas partes, sem que se fracione por isso. E nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído a eles. Então, é a irradiação dele que a gente pode entender como uma ubiquidade, sem ser necessariamente a ubiquidade propriamente dita, né? Que é a faculdade de estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Quando o espírito é evoluído, pode deslocar-se no espaço com rapidez do pensamento. Seu deslocamento é praticamente instantâneo, embora leve pelo menos um átimo para percorrer o espaço. Mas, se for de sua vontade, ele pode inteirar-se da distância que percorre e dos espaços que atravessa, do mesmo modo que pode transportar-se subitamente ao lugar desejado, fazendo desaparecer completamente a distância que dele o separa. Tudo depende da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. Sendo o espírito imaterial, do ponto de vista da ciência, a substância de que é constituído não se confunde com a matéria conhecida pelo homem. Desse modo, o ser espiritual não está sujeito ao princípio físico da impenetrabilidade, segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Desse modo, a matéria tal qual o homem a conhece não é obstáculo intransponível para o espírito. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, com isso, nós concluímos a parte B. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum questionamento com relação à parte B. Eu tenho. Eu não sei se você já viu, Irene, alguém já viu, o Porchat ele tem um programa, e aí ele entrevistou a Alessandra Maestrini, e ela comentou que acontece um negócio com ela, já aconteceu diversas vezes, aí você falou disso, eu lembrei. Ela falou que tá, por exemplo, ela estava na casa dela, com a mãe, uma amiga, não sei, e aí na hora um rapaz ligou para ela falando que ela estava em tal lugar. Mas não era assim uma pessoa parecida com ela, era ela. E teve outro caso também, que ela estava no mesmo recinto que outra pessoa, e ela morava, não sei se ela morava num apartamento, no 11º andar, 20º andar. E aí a pessoa estava ali com ela assistindo TV, conversando, e aí quando a pessoa olha pela janela, no apartamento, vê ela do outro lado, passando assim, ela mesma. E a pessoa ficou tão assim, surpresa, que a pessoa ficou em estado de choque, sabe? Porque via ela do lado dela e via outra pessoa do vidro. E aconteceu a mesma coisa com o rapaz, que viu ela em outro lugar, mas não era ela, porque ela estava tipo no Rio e a pessoa viu ela em São Paulo, uma coisa assim.
Mas esse tipo de aparição tem a ver com isso que você falou ou não? Ela não tinha consciência nenhuma Não, dessa manifestação, certo? nenhuma. Então, aí, vamos supor, vocês talvez já devam ter visto, na literatura espírita, a faculdade que o Eurípides de Barçanufo tinha de se projetar, né, e estar presente num outro lugar executando tarefa. Tem até uma história que conta que ele estava dando aula e aí ele percebeu que tinha uma gestante na roça que tinha a necessidade de auxílio, porque estava com vias, né, tanto da criança quanto ela vir a falecer sem uma assistência. E aí o marido saiu feito doido a cavalo para tentar transpor a distância e levá-lo. E ele, percebendo, ele já ficava meio que assim recolhido e os alunos já sabiam que ele tinha essa capacidade e respeitavam, digamos assim. E ele se apresentou fisicamente, materialmente, lá na casa, até a mulher falou, nossa, meu marido já conseguiu te chamar, ele acabou de sair. E ele ajudou no parto, a criança nasceu, e ele retornou para a atividade que ele tinha, quando o marido, então, esbaforido, chegou e pediu ajuda. E ele falou que o parto já tinha acontecido, que a criança, acho que era um menino, e que ele podia voltar para casa e conhecer o filho. Então, nesse caso, é um atributo mediúnico que o Eurípides Barçanufo fazia da bicorporiedade. Ele realmente tinha consciência e o espírito dele se projetava com uma densidade material e ele conseguia estar presente em 2 lugares. Isso é um aspecto mediúnico. No caso dessa moça, como ela não tem consciência de nada disso, e também vocês já devem ter ouvido falar ou leram na internet a respeito de questões com relação a coisas que eu acredito que não esteja descrito, ou pelo menos eu não vi dentro da codificação, mas pode ser até que tenha em alguma parte que eu não tenha conhecido, não li assim com afinco, faço os estudos todos da forma como a gente está fazendo, mas enfim, vocês podem estar pesquisando melhor e até complementando, conversando com outra pessoa que tenha mais conhecimento. Mas o que a gente ouve dizer? Que nós somos uma partícula de uma centelha divina maior. E que, por essa centelha divina maior ter uma energia e uma vibração muito grande, muito elevada, que não permitiria a existência física tal qual nós conhecemos e que também poderia estar habitando outros mundos, elas são divididas em 12 e depois mais em 12 partículas, que não seria exatamente o que costuma se dizer de almas gêmeas ou almas irmãs, mas são uma partícula de uma mesma centelha, que foi fracionada em 144 partes, 12 de 12. E elas vão adquirindo experiência em diversos aspectos, em diversos mundos, já que há muitas moradas na casa de meu pai, e esse conhecimento, de certa forma, é compartilhado intuitivamente com o todo, mas fica ali latente, né? O todo, quando eu digo, são essas 144 frações. E, obviamente, como uma individualidade, cada um faz bom ou mau uso do seu livre-arbítrio, cada um experiencia determinadas circunstâncias, adquire um aprendizado maior, ou seja, possuem diferentes estágios evolutivos entre si. E que muitas vezes uma ajuda a outra em vários aspectos para que progrida também, compartilhando o conhecimento. E que até nesses lugares dizem, e eu já tive, eu pessoalmente, participação em trabalhos onde um médium que tinha a vidência dizia
que tinha uma mentora do meu lado, né? E geralmente os mentores que eles falam são do sexo feminino, e que eram a minha cara, como eu, parecida comigo, só que travestida de outra forma. Vamos supor, como uma índia, como uma freira, mas sempre com a minha fisionomia. Então, quando você parte para ter uma curiosidade sobre esses aspectos, eles dizem que o nosso eu superior é a versão mais evoluída dessas centelhas divinas, e que os nossos mentores são as versões mais evoluídas do que nós, dessa mesma centelha divina. Partindo desse princípio, a única explicação que me vem à mente, pelo que eu li, pelo que eu estudei, seria mais ou menos isso, Angélica. De certa forma, eu não sei se eles quiseram se fazer visíveis para que despertasse a atenção da moça, se fosse um chamamento para ela estar se ligando mais a certas coisas, mas eu acredito que são versões mais evoluídas dessa mesma centelha divina, que tem a mesma aparência dela, que quiseram chamar atenção para determinadas coisas que ela tem necessidade ou que ela está relutante em se fazer. Alguém já viu ou leu algo nesse sentido? Irene, eu queria te perguntar um negócio. O que você está falando agora é diferente do desdobramento, né? É. Desdobramento é mais através de sonho, né? O desdobramento é quando você está descansando o seu corpo físico e aí o teu perispírito se desdobra e vai para regiões para aprendizado e o seu físico permanece ali. Isso é o desdobramento. Agora, a bicorporiedade é o que o Eurípides Barçanufo fazia. É um outro atributo. E isso que eu comentei agora é algo que você vê na internet quando fala de centelha divina, dessas divisões, se vocês jogarem de qualquer forma aí no Google, vocês vão ver, mas que é um assunto que muita gente fala, trata e comenta, e que essas frentes que falam muito a respeito do eu superior diz que é a nossa versão mais evoluída dessas centelhas divinas. E que muitas vezes o nosso mentor é outra versão mais evoluída que tem a cara da gente também. Ah, tá, entendi. Eu já, boa noite, pessoal. Eu já tenho um centro aqui na Zona Norte, que é a casa de Eurípides Barçanufo. E lá se fala muito disso, inclusive, né? Ele também está nessa casa, quando tem a programação, ele está. Muito legal. Uhum. Pode falar, Inês. Então, o que a Angélica trouxe foi que uma pessoa viva e uma pessoa viva estava lá nos seus afazeres e uma outra pessoa a viu em outro lugar, é isso? Isso, ao mesmo Foi tempo. isso? Estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso aí já aconteceu com a Renata, a nossa amiga, de uma pessoa, ela tá num lugar e uma pessoa viu ela passando, como se estivesse atravessando ela estava, por exemplo, numa janela de um apartamento e viu ela passando no corredor, e na verdade ela não estava lá. Eu vou pesquisar melhor, mas pelo que eu não tenho certeza também, mas não é um desdobramento a pessoa acordada? Porque quando a gente faz aqueles exercícios na desobsessão, Irene, até o Orlando que fazia muito, a gente estava lá sentada na mesa e a gente se desdobrava e ia até o umbral para abrir alguma cela ou algum lugar assim que tinha espíritos presos. E a gente se desdobrava, a gente até via como que era lá, os calabouços, aquelas coisas todas, e a gente abria e era socorrido aqueles espíritos. Era um desdobramento, e a gente estava lá na mesa sentada, e a gente ia até lá.
Mas era um Mas eu vou. desdobramento de trabalho mediúnico, no qual você tinha consciência que você estava com o corpo físico sentado na mesa, participando de um trabalho, e o seu espírito se desdobrou como se fosse no sono, só que você estava no estado de vigília, para realizar aquela tarefa de uma maneira mediúnica. Mas a pessoa pode fazer isso também sem estar dentro de uma tarefa. É como se fosse o sonambulismo, entendeu? Pode ser feito isso, mas eu não tenho certeza. Eu vou pesquisar e depois eu trago para vocês na próxima semana. Aí seria a questão da bicorporiedade, que não, eu acho a que gente não. falou do Eurípides, da pessoa ter a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nesse caso, a moça estava conversando até com uma outra pessoa e foi vista do outro lado da janela e coisa parecida. Então, ela estava plena em atividade, sob vigília, ali, e não tem consciência de absolutamente não nada. não tem consciência, mas eu acho que não chega a ser bicorporiedade, que nem o Eurípides Barçanufo, não. Sim, é por isso que Não eu chega a ser levantei assim, não. a outra hipótese dos temas que se vê na internet dentro da atualidade. Agora, pode falar, Angélica, que você tentou falar todas as vezes. Não, eu falei que eu mandei o vídeo dessa moça, o relato dela, no chat aqui da aula. Se alguém que tiver curiosidade de ver o relato dela. Não, eu vou ver sim, mas como geralmente, encerrando a reunião, as pessoas não vão acessar, depois eu coloco no grupo. Tá bem. Peraí, mas aí também, a menina que viu, ela tinha mediunidade, não foi que ela, que nem o Eurípides Barçanufo, se materializou. O que a pessoa deve ter visto um desdobramento do espírito dela, quer dizer que uma pessoa comum talvez não teria visto ela, entendeu? Ela não tem essa noção. Me parece que são pessoas comuns, mas eu também não posso afirmar, né? Porque ela não entra nesse detalhe que a pessoa é médium, algo do tipo, né? Às vezes a pessoa é médium e tem essa aptidão que às vezes nem é mediúnico, às vezes é medianímico, né, que eles falam, e ela teve essa capacidade, mas ela também não se lembrou, né? Ou ela se lembrou? Não. Lembrou, todo mundo estava acordado. Não, ela não teve consciência e não se lembrou de estar em outro lugar. Isso. Pode, não era? Porque tem algumas aptidões que não é mediúnico, é medianímico, né, da própria pessoa. Inclusive, quando a gente fazia aqueles exercícios, eles falavam assim, acho que era o Orlando que falava, explicava, isso não é mediúnico, é medianímico, é uma aptidão que você tem, não é mediunidade. Porque mediunidade é tudo que envolve o espírito, né, a espiritualidade, né, a espiritualidade que está lá auxiliando. Agora tem coisas que que nem, por exemplo, você levantar uma agulha com um pensamento. Tá uma agulha assim, você força o pensamento e ela se mexe, se movimenta sem ninguém pegar. Isso é uma aptidão medianímica, não é mediúnica, entendeu? Mas eu vou ver direitinho isso daí, porque no velório da mãe também, o pai não tinha muita consciência, estava em casa, e a Bel é médium e viu ele lá no velório, andando no cemitério, como se ele tivesse, viu só o espírito dele, nós não vimos. Então eu acredito, é um desdobramento do espírito, e que quem teve a capacidade de ver foi o médium, às vezes nem todo mundo tem a capacidade de ver, entendeu? Eu vou ver direitinho, vou ver se a semana que vem eu trago para vocês direitinho isso daí, que foi que a Angélica trouxe. Nós vamos ver direitinho, aí depois eu falo. E a questão de terem citado que algum mentor que está do seu lado em algum trabalho tem a tua cara, nunca aconteceu com você? Como é que é? O mentor tem o meu rosto? Exatamente. Mentor, não, que tem o meu rosto, não. Entidade de trabalho que está ali do lado, sua, com a tua cara. Que é a minha cara? É. Não, aí acho que não. Isso aí eu nunca ouvi falar, não. Bom, pode ser que. Pode ser. Já aconteceu de você ver um mentor igualzinho a você? Eu não. Médium, durante a sessão, dizer que está vendo o mentor do meu lado, que seja uma índia, que tem o meu rosto.
Dizer que está vendo o mentor ali do meu lado, que é uma freira, que tem o meu rosto. O médio viu? Sim. Isso aí eu não sei, não. Isso aí acho que é coisa do médium mesmo. Eu não sei, não. Isso não, nunca ouvi falar. Eu acho que o médium que viu, não sei não, ele deve ter feito alguma confusão. O médium é confiável? Um deles era o dirigente do trabalho do Lar Esperança. Do Lar Esperança? Quer dizer, é aquele da Cida. Ah, então ela não era muito Não era ela, o dirigente. O dirigente. dirigente? Ah, não O sei, não. dirigente. E outro no Isso João aí, não. Batista, a freira, acho que não sei se foi, não me lembro quem falou, mas Que também foi tinha a outra casa sua espírita. cara. Só se o médium viu você em outra reencarnação. Mas ali do meu lado, no trabalho, vibrando e orando, sustentando o trabalho, uma Mas não freira com... poderia ter a sua cara. Bom, Não foi poderia ter dito, a Inês, sua você sabe cara, que eu não. não vejo nada. Mas não poderia ter a sua cara, não. Isso é meio estranho, meio estranho. Sei não. Às vezes a pessoa viu uma coisa, mas ele não soube detalhar o que ele realmente viu, entendeu? Ele não soube, sabe, o que foi o que estava acontecendo. Eu acho mais fácil ele ter visto alguma coisa ligada à sua outra encarnação. Por isso que tinha a tua cara, para dizer que era uma encarnação sua, entendeu? Meio estranho, isso eu nunca ouvi falar, não. Então tá, então vamos todos pesquisar um pouco mais e ver se acrescentamos algo no nosso próximo encontro e vamos assistir aí o link que a Angélica colocou, que eu vou colocar no grupo depois. Mais algum comentário a respeito da parte B ou podemos passar para C? Bora lá então. Meu reino não é deste mundo. Aí nós temos aqui essa parte onde Jesus está sendo interrogado por Pilatos, né? Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio e, tendo feito vir Jesus, lhe perguntou: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Jesus, nesta passagem evangélica, sabia que os homens ainda não estavam adequadamente preparados para entender e aceitar os valores espirituais. Sua afirmação, embora já deixe apenas entrever aspectos da realidade espiritual, foi por ele ainda demonstrada no decorrer de sua missão, como sendo a finalidade superior para a qual deverá voltar-se a humanidade, tornando-se então objeto das principais preocupações do homem na Terra. Desse modo, todos os ensinamentos deixados no seu evangelho se reportam a essa finalidade de caráter transcendental. Levar o homem à conscientização de que seu verdadeiro destino está na vida futura. Para tal conquista, tornando-se necessário um novo objetivo, a aquisição de valores morais mais amplos que os acanhados horizontes da vida puramente material. Nesse ensinamento está evidenciada a importância da descoberta de novos valores e de uma nova conduta de vida, além de revelar a transitoriedade das honras e grandezas materiais que o homem busca com tanta avidez. Foi essa a razão que levou a Jesus replicar a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Realmente, não poderia fazer qualquer similitude entre o seu reino, onde impera o amor, a fraternidade e a mansuetude, e os demais reinos materiais, onde prevalecem o orgulho, a intolerância, o egoísmo e a incompreensão. Esse ensino de Jesus sobre o seu reino, à luz da doutrina espírita, dilata a visão do homem que não mais se prende ao pequeno mundo que habita, mas distancia seu olhar na imensidão do infinito. Sua concepção materialista da vida se transforma em função dessa nova perspectiva, deixando em segundo plano os valores materiais que tão fortemente afetam a vida do ser humano.
Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Significativa essa passagem evangélica que vem esclarecer à humanidade que o reino de Deus não está em lugar circunscrito, com demonstrações de poder ou força, nem aparecerá nessa ou naquela nação, porque está impresso no íntimo de cada criatura. A conscientização dessa perspectiva de Jesus irá aflorar a partir do amadurecimento espiritual de cada um. Então, nós vimos que Jesus respondeu para Pilatos que o reino dele não era deste mundo, consequentemente não tinha por que ele se sentir ameaçado frente ao que ele vinha fazendo, ele vinha divulgando, e que realmente não tínhamos como comparar, né? O reino de Jesus, que impera o amor e a fraternidade, com o reino de Pilatos, que era subitamente material, e onde ainda naquela época a prevalência do orgulho, do egoísmo, da incompreensão, da violência, eram muito mais preponderantes do que nos dias de hoje. Então, como Jesus mesmo disse, meu reino não é deste mundo, fica essa questão também, né, do reino de Jesus não estar circunscrito e restrito a um lugar qualquer. Você vê que Jesus veio e não ergueu uma única igreja. Pelo contrário, ele pregava nos montes, na natureza, para aqueles que quisessem ouvir. Então, ele não é circunscrito. Ele está, na verdade, dentro de cada um de nós. E nós vamos aflorando esse reino de Jesus, esses ensinamentos, essas mensagens que Jesus nos trouxe, à medida que nós vamos nos aprimorando, moral e espiritualmente. Então, é uma conquista individual. Cada vez que a gente cresce um pouco em consciência e em vibração, a gente consegue acessar mais uma faceta dessa nossa centelha divina, mais uma faceta desse reino de Deus que está dentro de nós. E é assim que a gente vê que a verdadeira felicidade, ela não está diretamente relacionada a absolutamente nada em nenhum aspecto. Por quê? A pessoa que tem uma consciência, que nós não temos ainda, né? Mas a pessoa que tem uma consciência de felicidade, por conta que já conquistou muitas coisas no seu íntimo e já consegue enxergar neste mundo as belezas e as bênçãos que nós ainda não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Nós não conseguimos porque a nossa consciência, a nossa essência não está no mesmo patamar do outro. Ela é feliz tanto num casebre, numa comunidade, quanto dormindo sobre o relento na natureza ou como numa cama luxuosa, porque isso vem dela, é de dentro dela, é um estado de consciência, essa felicidade, que advém do reino de Deus e acessamos através do nosso amadurecimento moral e espiritual. O Espiritismo confere ao homem a certeza de que o reino de Jesus se expressa não pelo poder material, mas pela superioridade moral conquistada através de um processo contínuo de aperfeiçoamento e vigilância constante. A reforma íntima, que não significa necessariamente a renúncia de tudo aquilo que o homem conquistou na vida terrena, mas o enriquecimento espiritual dessa conquista. É o prelúdio de um novo estágio evolutivo. Assim, o ensinamento maior que Jesus trouxe ao homem, nesta resposta a Pilatos, é a certeza de que, de acordo com a sua conduta voltada para o bem, terá acesso ao reino de paz e amor por ele enunciado. Então, vejam que esse é o nosso objetivo. Com isso, concluímos a parte C. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida com relação ao conteúdo da parte C? Não tendo,
Vamos passar para a correção das atividades da nossa quinta aula, que foi a semana passada, né? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. E vamos acessar aqui as questões. Aí nós temos, então, aqui... Thelminha, querida, você fez a lição, meu amor? Oi, Irene, boa noite. Boa noite. Então, eu vou te entregar semana que vem. Amanhã eu já te entrego, ou depois. Tá Eu tô. Tá bom? Não, perfeito. Mas eu vou participar, eu quero ouvir sim, Não, perfeito. Então, tá? vamos lá. A primeira questão da aula 5. Defina o que são seres inorgânicos e seres orgânicos. Gostaria de fazer, Angélica? Tá, passo. Os seres inorgânicos são aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, como os minerais, água e o ar. Os seres orgânicos, por sua vez, têm uma fonte de atividade íntima que lhe dá vida. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. São providos de órgãos e possuem princípio vital, que os diferencia dos inorgânicos. Muito bem. Vamos para a questão número 2. Qual o mecanismo da interação entre o princípio vital e a matéria? Pode fazer também, Angélica. Sou eu? Pode Olha, fazer. tá. A união do princípio vital com a matéria é o que causa a animalização da matéria, tornando-a viva. O princípio vital atua sobre a matéria e também influenciado por ela, numa relação magnética e recíproca, em que ambos se desenvolvem mutuamente enquanto houver sintonia e harmonia. Muito bem. A terceira, qual é a causa da morte? A exaustão do corpo ou a partida do espírito? Gostaria de fazer, Silvinho? Tá bom, faço. As causas da morte variam, mas as principais incluem doença. A exaustão do corpo não é uma causa de morte direta, mas sim uma condição que leva à falência dos órgãos vitais. A partida do espírito não seria uma causa de morte, mas um estado de perturbação ou sofrimento, que pode proceder à separação do corpo físico, conhecida como desencarnação. Muito bem. A quarta, qual a classificação dos seres segundo o seu grau de evolução, Silvia? Respondi assim, um ser vivo não é mais evoluído do que o outro, mas sim possui uma história evolutiva diferente. Respondi até isso, ó. Tá. Aqui está falando a respeito da classificação dos seres, né? Segundo o grau de evolução. Eu respondi assim. Fecha um pouco o áudio que está dando eco, Silvia. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que os leva a pensar. Você fez diferente, Angélica? Eu fiz igual você, eu separei em seres inanimados, não pensantes e pensantes. Uhum. Tá. Então, vamos agora para a quinta. O instinto é uma inteligência rudimentar? Comente. Eu coloquei. Pode-se afirmar com efeito que o instinto é uma inteligência não racional. E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. E a sexta, como definir a inteligência? A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos,
aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Alguém fez diferente? Meu tá igual. Então vamos lá. A 7ª, Angélica, o que é a prece? A prece é uma invocação, um meio de ligação mental e fluídica entre o homem e a espiritualidade. É a projeção do pensamento que estabelece uma corrente fluídica capaz de atrair a ajuda dos espíritos superiores, inspirando os bons pensamentos e fortalecendo moralmente quem ora. Muito bem. A 8ª, quais as condições da prece eficaz? Silvia? Eu coloquei assim, deve ser feita com o coração, cheio de fé e boas intenções. Através de prece, recebemos inspirações dos bons espíritos, fortalecendo nossa jornada e em direção ao bem. Muito bem. A 9ª e última, o que nos ensina a passagem evangélica do fariseu e do publicano em relação à prece? Que a prece deve ser sentida, feita com o coração. Fecha o áudio. Na intimidade do ser, e não em altas vozes, somente para expor ao mundo o que está fazendo. O publicano, que era mal visto aos olhos dos homens, orou de forma silenciosa e fervorosa, com muita humildade, enquanto o fariseu, que era bem visto aos olhos do mundo, intimamente orou com muito orgulho e vaidade, com o coração repleto de maldade. Aí, com isso, nós concluímos a correção das 9 questões da 5ª aula e vamos aqui para a nossa frase de reflexão da reforma íntima. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Então, aqui a proposta dessa frase é que mesmo em situações em que a gente se sinta melindrado, magoado, ofendido, a gente consiga conversar com serenidade, sem dar vazão aos nossos impulsos instintivos, entre aspas, animalescos, né? Quando a gente faz uso de palavras rudes, altera o tom da voz, procura formas e meios de revidar, de certa forma, aquilo que a gente acredita que possa corresponder no outro tudo de ruim que eu estou sentindo naquele momento. Então, aqui, a advertência é para que, mesmo que a gente tenha o coração ferido, a gente tente conversar com serenidade e esclarecer com paciência. Essa reflexão é para que a gente possa, eu falo, né, em primeira pessoa do singular, eu e ele, como que eu me comporto nessas situações de adversidade, quando tem algum tipo de contenda, se eu consigo conversar com uma certa serenidade e esclarecer com uma certa paciência. Bom, o que eu escreveria aqui com relação a isso, como eu falei para vocês, a minha posição na última aula, né? Eu não sei, isso só quem já teve algum tipo de divergência comigo poderia dizer, se eu consigo conservar o mesmo tom de voz. Eu sei que tom de voz muito alterado, ou extremamente agressivo, ou fazendo palavras de baixo calão, isso realmente não faz parte. Mas, com certeza, eu, além de não ter, assim, aparentemente uma postura muito impulsiva nesse sentido, eu não sou aquele tipo de pessoa que faz, tipo assim, guerra fria, né? Que é aquela pessoa que se fecha, que se cala.
que fica na tua, que mesmo quando o outro tenta conversar, não deslancha em conversa, quase que ignora, aquele tipo de gelo, digamos assim, que muitas vezes é um revide muito maior do que uma palavra, uma fala mais alterada, porque tudo aquilo que a gente não fala dá margem a interpretações na mente do outro. Por isso é que eu, como pessoa, sempre prefiro conversar e esclarecer. Nem em toda circunstância isso é possível, nem em toda circunstância a outra pessoa está predisposta, nem em outra circunstância o equilíbrio se vê de ambas as partes para que isso seja possível. Mas, com certeza, a conversa esclarecedora é sempre o caminho melhor. Porque é como eu disse, aquilo que não se fala se fica dedutível. E a cabeça do outro pensa o que quer. E quando a gente conversa e tenta explicar as nossas verdadeiras intenções, a gente consegue recuperar a paz, a tranquilidade, a paciência e o amor de uma forma mais rápida, mais serena, né? Porque a partir deste momento que eu, entre aspas, lavei a minha alma, estou fazendo o melhor de mim, estou tentando esclarecer o que é realmente a minha intenção, eu estou quite com a minha consciência e com os meus sentimentos. E se não é bem recebido pela outra parte, já é algo que diz respeito a ele, né? A única coisa que a gente pode fazer é vibrar, orar e pedir a Deus para que as consciências se reconciliem, mas já é algo que eu posso retirar o peso do ressentimento, da mágoa do meu coração, porque eu tentei. E é isso que eu teria escrito nessa reflexão. Volto a recomendar que vocês se autoavaliem nesse sentido, que vocês escrevam num caderninho, que vocês sejam sinceros de si para si, e que daqui a um tempo vocês possam comparar a evolução que vocês tiveram durante esse período. Alguém gostaria de falar? Bom, eu vou falar de mim, apesar que eu nunca falo, mas eu vou falar, porque tem que ter sangue de barata, né? Eu não sei, eu não tenho, eu sou filha de espanhol, e eu acho que quando acontece alguma coisa que eu vejo que eu tenho que me explicar, alguma coisa que me deixa um pouco alterada, eu fico alterada. Eu não vou falar para mim que eu não fico alterada, que eu fico alterada. Eu falo em voz alta, eu fico um pouco alterada, tudo tal, 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 eu falo tudo que tem que falar, tudo tal. Mas, porém, todavia, eu esqueço. Eu esqueço, do mesmo jeito que eu falei, eu esqueço, tá? Agora, tem pessoas que não se altera, que eu acho que é bem pior do que a minha coisa. Não se altera, mas também não assume a culpa de jeito nenhum, se defende a todo instante, de uma maneira branda, de uma maneira serena, e fala mil e uma coisa só para se defender. Então, sei lá, não sei quem que é pior. Eu acho que nesse mundo, todo mundo tem algum defeito, tem algum problema, né? Mas o importante é não guardar mágoa, não guardar rancor, procurar esquecer. Eu acho que isso é importante, né? É claro, é uma coisa que eu não consigo, mas eu me altero. Eu falo alto, um pouquinho mais alto. E a pessoa fala, você está falando muito alto. Mas eu falo um pouquinho alto. É de mim, eu sou filha de espanhol, é de mim, não consegui ainda. Eu vou levar, acho que, várias encarnações para me maneirar isso daí. Mas eu tenho uma coisa que eu não guardo, eu esqueço. Para mim ficar magoada com uma pessoa, a pessoa precisa pisar bem no meu calo mesmo, me ferir bastante. E depois também a gente ficar magoada é um orgulho ferido, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, que o único prejudicado é aquele que guarda mágoa e que fica chateado, né? Mas é bem por aí mesmo, né? Mas eu não consigo ficar com a voz mansa, não. Eu falo. Eu fui muito assim, quando era há uns 2 anos atrás, eu falava tudo o que eu sentia, falava mesmo. E não guardava, então eu esquecia. E aí eu dei uma mudada na chave e fiquei na segunda opção. Eu ouvia e não falava. Aí eu não conseguia tirar aquilo do meu coração.
E eu comecei a melhorar, depois eu comecei a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer exercitando aqui com o grupo, que foi quando eu dei uma melhora. Mas eu tenho umas quedas, assim, muito repentina. Aí eu quero sumir, não quero contato. É estranho, eu luto muito, uma luta muito grande interna minha. Mas aprendendo, né? É isso. Eu li uma frase esses dias que eu acho que vem a calhar esse momento. A frase era assim: a falta de comunicação deixa muito espaço para a imaginação. Quando a gente se fecha, acho que acaba a pessoa do outro lado, você dá margem para ela pensar o que ela quiser. Você não se comunicou, não se expressou, às vezes nem era isso, às vezes era outra coisa, às vezes nem tá chateado com ela, tá chateado com outra coisa que não tem nada a ver com ela, e ela acaba pegando para ela. E a questão do falar sem pensar, acho que a maioria das pessoas são um pouco impulsivas mesmo e tem que melhorar essa parte, né? Mas a pessoa que fala esquece, mas às vezes é quem escuta não, e às vezes você acaba magoando sem querer, e às vezes é uma pessoa muito próxima. E aí isso perdura por anos e anos, uma coisa que você podia deixar para lá, relevar, né? Porque às vezes a gente fala mesmo sem pensar de um jeito que acaba magoando o outro. E eu acredito que isso não era a intenção de magoar o outro, é apenas desabafar, mas às vezes a forma como a gente fala magoa. Acho que tem várias formas de falar a mesma coisa. Acho que esse é o ponto também. Acho que é isso. Bem, tá muito boa essa nossa dinâmica. E as demais, querem comentar alguma coisa? Silvinha, Aline, Dona Inês? Eu já falei, você me orientou. E eu estou muito contente. Que estou melhorar. Até engasguei. Muito bem, mas ninguém, então, a gente pode partir para o encerramento, ainda temos uns 17 minutos. Partimos para o encerramento, então, gente? Ninguém tem mais comentários ou observações a respeito da aula? Vamos pesquisar, né, aquele item, depois para a gente também ter uma troca, né? É muito legal quando a gente consegue falar aqui a respeito. Então, vamos encerrando essa nossa aula, esse nosso encontro, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos nós 7 aqui presentes, né? E pudemos, assim, ampliar os nossos conhecimentos, nos aproximar do conhecimento que nos leva mais próximos de Deus. E, como sempre, eu sou muito grata a cada uma de vocês que estão aqui, fazendo possível esse trabalho para que possamos deixar aí a aula gravada para os nossos irmãos que possam ver oportunamente. E rogo a Deus que possamos ter uma boa noite de refazimento de sono e que possamos, assim, ir para lugares de aprendizado e encontrar os nossos entes queridos. Um beijo grande e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Bom descanso a todos.